Imagina você é um jogador de futebol. Você começa a jogar, começa a ter tua primeira oportunidade e de repente você tem um problema de saúde que muita gente acha que você não vai mais conseguir jogar. Mas você se recupera. E aí você passa daquele problema e começa a brilhar. Você tem a tua primeira grande oportunidade internacional. E de repente você descobre um problema que pode tirar a tua vida. Pois é, essa é a história do nosso personagem de hoje. Washington, o coração valente, o cara que foi um verdadeiro guerreiro, que tem uma das mais belas histórias do futebol, que sofreu, que quase morreu, que achou que nunca mais ia poder jogar bola, mas que voltou, deu a volta por cima e que tem um recorde no futebol brasileiro que até hoje nunca foi quebrado. Bora lá, Washington começou sua carreira na base do Caxias. Ali ele surge para o futebol. Em 1996 ele é diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1, uma condição autoimúnica crônica e que teve um impacto devastador no jogador. Ele perdeu 10 quilos em um mês. Imagina um cara de 1,90 em um mês perde 10 quilos, que sofre um catabolismo muscular, que de repente perde muita massa. Isso aí ameaça totalmente a explosão física, a força do cara, a resistência aeróbica. Como que você vai jogar um esporte profissional de alto rendimento? Você vai precisar de disciplina. Você vai precisar controlar a sua dieta. Você vai monitorar o seu índice glicêmico o tempo todo. E é claro, com esse problema, já aos 21 anos, a carreira do Washington não decolou tão cedo. Em 97, ele tem um empréstimo para o Internacional, em 98, um empréstimo para o Grêmio, mas nunca com muito destaque. Ainda em 98, ele é emprestado para Ponte Preta. E o que tudo isso aí dá para o jogador? Bagagem. Ele vai sendo exposto a diferentes métodos de trabalho, vai entendendo diferentes formas de jogar. E aí, em 99 é quando o Washington dá os primeiros sinais de que poderia ser um grande atacante. Quando é emprestado para o Paraná. E aí, no tricolor paranaense, foram 10 gols em 20 jogos. E uma excelente temporada pela equipe paranista, mostrando que apesar do preconceito de muitos com a condição diabética dele e por ser um atacante muito alto, com 1,90, ele tinha repertório e tinha qualidade. No ano seguinte, Washington volta novamente para Ponte Preta. E aí é em 2001 que ele tem uma grande temporada pela Macaca. Artilheiro do Campeonato Paulista com 16 gols, artilheiro da Copa do Brasil com 12 gols, que ainda conduziu a Ponte até a semifinal da competição, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols em 25 jogos e uma média de 0,91 gols por jogo no ano. Foram 45 gols marcados em 49 jogos. Impressionante. Esse desempenho chegou a levar o Washington para a seleção brasileira em 2001. Na breve passagem do treinador Emerson Leão pela seleção, ele convocou o Washington para a Copa das Confederações. E olha que quando você busca a seleção brasileira dessa época e vai ver quem eram os centroavantes do futebol brasileiro, você vê que a concorrência era muito alta. O Ronaldo estava machucado, mas você tinha nomes como Giovanni Elber, Jardel, Romário, Luizão, Amoroso, Edmundo, França, e eu certamente estou esquecendo de mais gente aqui. Depois de todo esse sucesso pela Ponte, vem a tão esperada chance no exterior. Para o atacante, a oportunidade foi de jogar na Turquia, o destino, o Fenerbahçe. E aí o que parecia a realização de um sonho foi o que se tornou o maior pesadelo na vida do centroavante. Ele começou a relatar sintomas que para muitos podem parecer uma indigestão, uma fadiga muscular, mas que para um médico é sinal de alerta máximo. Então, uma queimação aqui um pouco abaixo do peito, uma azia persistente e uma dor que irradia para o braço esquerdo. Quando ele foi realizar o teste da esteira, o teste de esforço, o exame precisou ser interrompido muito rapidamente. E a angiografia subsequente revelou um perigo eminente, uma obstrução de 90%
na artéria descendente anterior. Eu não vou entrar no contexto médico do que é essa artéria, mas o Washington estava jogando futebol de alto nível à beira de um colapso cardiovascular fatal. Ainda na Turquia foi feita uma angioplastia de emergência, foi colocado um stent metálico e o procedimento salvou a vida dele naquele momento. Só que a partir daí o Fenerbahçe o abandonou. O clube queria rescindir o contrato por incapacidade laboral. E aí imagina o jogador que estava em um país estrangeiro, em que ele provavelmente ainda nem sabia falar a língua, abandonado. Então ele precisou recorrer à FIFA. E aí depois disso o Washington volta para o Brasil em um cenário desolador, onde a maior parte dos médicos dizia que para ele o futebol tinha se encerrado. E para piorar, a artéria operada havia sofrido restenose. O tecido cicatricial havia crescido sobre o stent, bloqueando novamente o fluxo sanguíneo. Então o músculo cardíaco ainda sofria com perfusão insuficiente. O que foi feito dessa vez foi uma abordagem inovadora para a época. Os stents utilizados eram stents farmacológicos que eram diferentes dos convencionais utilizados na Turquia. Foram 2 utilizados e não apenas um. E aí você diminuía e muito o risco de reobstrução. Problema de coração resolvido. Mas você ainda tinha um problema. Quem assinaria um contrato com esse jogador? Quem correria esse risco? Como o Washington estava em Curitiba, foi aqui que ele fez todo esse procedimento com o Dr. Constantino Constantini. Um clube da cidade decidiu abrir as portas para ele. E não foi o Paraná, clube onde ele havia jogado. Foi o Atlético. O Atlético firmou um contrato de risco, um contrato de produtividade. E durante meses em 2004, o Washington treinou monitorado, com desfibriladores à beira do campo, com cardiologistas à beira do campo, controlando tudo o que Washington fazia. Na imprensa, o tema era tratado como polêmico. Muitos viam como uma irresponsabilidade a contratação do jogador. Washington via como a única opção da vida dele. E como eu disse aqui no começo do vídeo, o homem é guerreiro. 2004 é o ano do recorde de gols do Campeonato Brasileiro. É o ano em que o Washington marcou 34 vezes. Ah, mas naquele ano existiam mais times, foram disputados mais jogos. Cara, o Washington marcou 34 gols em 38 jogos, como são disputados hoje, 38 jogos. A média dele foi de 0,89 gols por partida. Ela continua sendo impressionante até hoje. O Atlético não foi campeão daquele ano, foi vice. Disputou cabeça a cabeça com o Santos até a última rodada, mas no fim o time que tinha Robinho, Elano, Ricardinho acabou se sagrando campeão. Do Atlético, o coração valente rumou para o Japão. No Japão, a primeira temporada dele foi excelente do ponto de vista individual. 22 gols em 33 jogos. Mas coletivamente seu time foi rebaixado. No ano seguinte, ele trocou de time, deixou o Tóquio Verde, foi jogar no Urawa Red Diamonds. E ali a temporada perfeita. Título da J-League, artilharia da liga, com 26 gols em 26 jogos e campeão da Copa do Imperador. Tríplice coroa doméstica. Além disso, depois de vencer a Champions League Asiática, em 2007 o Urawa Red Diamonds jogou o Mundial de Clubes. E o Washington marcou 3 gols naquela competição, levando o Urawa até a 3ª colocação da competição e se consagrando artilheiro do torneio. Depois dessa excelente passagem pelo Japão, era a hora de retornar para o Brasil e o coração valente veio para o Flu. No Flu, nada mais simbólico que se encontrar com o time de guerreiros. Uma excelente equipe com nomes como Thiago Neves, Conca, Dodô, Cícero, Thiago Silva. E uma campanha na Libertadores marcada por duelos épicos. Washington foi o herói da classificação nas quartas de final contra o São Paulo. Um gol aos 46 do segundo tempo na partida de volta no Maracanã foi o que garantiu a classificação do Fluminense para a semifinal. Na semi, é ele que faz um gol de falta para empatar a partida contra o Boca, abrindo o caminho para a vitória que levaria o Flu até a decisão. Na decisão, o título não veio. Uma derrota dolorida para o Fluminense naquele ano. Mas o Washington acabaria se consolidando como um ídolo da torcida naquele ano, foi artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro e um dos artilheiros da competição. No ano seguinte, seduzido por um São Paulo, então tricampeão brasileiro, ele troca de tricolor. O São Paulo é uma boa passagem, marcando gols, mas mais uma vez
100 títulos. Passa ali o ano de 2009, marca 32 gols em 57 jogos, quebra a marca de 100 gols em campeonatos brasileiros. E em 2010 vem o ato final da sua carreira, a volta para o Flu. Agora já mais veterano, agora sem o peso de seu titular, mas para finalmente conseguir o título brasileiro, para garantir a glória, um título expressivo em território nacional, algo que escapou em 2004 pelo Atlético, algo que escapou em 2008 pelo próprio Fluminense. No dia 13 de janeiro de 2011, durante a pré-temporada, o jogador convocou uma coletiva para anunciar a sua aposentadoria. Ele se aposentou por escolha e não por uma doença. Uma vitória final sobre o destino que tentou aposentá-lo 8 anos antes.